Que gafanhoto, inseto dentro do inferno. Ah, para, então, para tudo agora. Segundo algumas interpretações bíblicas, os demônios seriam anjos caídos, a qual a Bíblia se refere. Mas há um grande debate sobre a atuação desses anjos e onde eles se encontram hoje. Se se encontram num submundo underground, ou se eles se encontram agindo de forma espiritual e invisível no meio dos seres humanos. A verdade é que teve um debate muito quente sobre esse assunto, onde o pastor César Cavalcante e o pastor Elias debateram. O debate ficou um tanto quanto tenso e nós vamos estar reagindo isso agora. Antes, eu gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações e sem muita demora, vamos lá direto ao debate. Eu tinha perguntado a ele, essa vai ser a quinta, se os anjos presos lá de Judas, os anjos presos ali, quem são esses anjos? Se são os que acompanham Satanás, e eles então estão presos. Se aqueles anjos lá, os anjos que não guardaram, estão presos. De Judas. Então eles estão presos. Até o juízo do grande dia. O juízo não aconteceu. Se o juízo não aconteceu, eles estão presos. Quem são os demônios? Quem são os demônios? E aí, pastor Elias? Bom, saindo daquela questão que esse aplicativo não está correto, qualquer professor de grego depois entre na live e veja... Você está acusando o Strong de estar errado. Não, vocês acho que estão... Não. Deixa eu falar. Peraí, isso está claro. Jeremias, com todo respeito, você está embolando o meio de campo. Eu não disse que o Strong está errado. Não, eu não estou embolando, porque eu estou intermediando. Veja só. Está claro o que o senhor está dizendo. E por que eu vou dizer? Porque eu mostrei para você no Strong o grego e você viu que é este. É este ou não é? É isso. O dele está dizendo outra coisa. Então é ali que está errado e não aqui. É o mesmo dicionário. É o mesmo dicionário. E eu mostrei para ele que aqui está certo. E qualquer professor de grego que tiver o Strong e qualquer outro dicionário... Não, é só terminando. Vai conferir que o que eu disse está... Eu vou responder. Você quer falar de novo? Então veja bem, vamos lá para a pergunta do pastor César. A minha pergunta é... Ele fez uma pergunta. Os anjos que pecaram estão presos. Os anjos que pecaram com Satanás estão presos. E quem são os demônios? A minha pergunta é... Todos os anjos estão presos ali no Tártaro? Porque o lugar onde eles estão é no Tártaro. E aí Todos não. Pera um pouquinho. Então se não é todos, tem anjo que está solto. Só os que caíram. Não, pera um pouquinho. Todos os anjos que caíram, está dizendo que todos eles estão presos? Vamos lá. Os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado em trevas. Os anjos que pecaram, que não guardaram o estado original e que abandonaram o domicílio, estão presos. Justamente, mas diz que são todos que estão presos. Todos que caíram, não, todos esses. Não, aí não diz todos. Ah, não? Não. Aí tá dizendo os, mas não todos. Por exemplo, Jesus... Tipo assim, os jogadores de futebol não almoçaram. São todos os jogadores? Daquele texto, sim. Aí é que está. Por exemplo, lá no texto de Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que Jesus recebeu publicanos e pecadores que comiam com ele. E vieram os escribas e fariseus. Só de fariseus na época de Jesus tinha 6.000. Será que a casa onde Jesus estava tinha 6.000 fariseus? Não tinha 6.000 fariseus. Tinha fariseus, mas não todos os fariseus. Tanto é verdade que a prisão, pastor César, porque onde o texto paralelo, é isso que o senhor, com todo o respeito e por gentileza, o senhor deveria ler, é Judas 2,4. Onde eles estão presos? Eles estão presos... Judas só tem um capítulo, pastor. Não, melhor, 2 de Pedro 2,4. Então leia 2 de Pedro 2,4, que lá vai falar da prisão dos anjos, que é o Tártaro. Só que se o senhor examinar os textos paralelos, o senhor perceberá que não é somente no Tártaro que tem anjo preso. Por exemplo, tem anjo preso no abismo, tem anjo preso à margem do rio Eufrates, tem anjo preso em pelo menos 4 lugares. Quer dizer que Deus então saiu distribuindo, porque lá diz que eles estão no Tártaro. Leia o 2,4, por favor. Bom. Não, eu estou respondendo a sua pergunta. Tá bom, não vou ler. Agora vamos lá. Leia o 2,4. Você está mais tranquilo? Não, é você que não está tranquilo. Eu estou pedindo para você ler, você nem quer ler? Então vamos lá. O texto que você pede, que também não te ajuda, diz assim: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, entregou-os a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Pergunta: esses anjos que estão presos, quem são eles? A pergunta é, qual é o nome dessa palavra inferno grego? Tártaro. Tártaro.
Agora vamos para Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Não, mas aí você não mas espera um pouquinho. Não, eu estou respondendo. Fica claro que o Elias não quer responder a pergunta. Eu já estou respondendo. A pergunta é simples. Quem são esses anjos? Espera um pouquinho. Você não quer que eu responda do jeito que você quer. Não, mas eu estou respondendo. Ó, o que eu quero dizer é o seguinte, que ele diz que os anjos que pecaram com as mulheres, no entendimento dele, estão presos no Tártaro. Certo. No Tártaro, porque é muito específico o texto. Só que tem anjos presos também no abismo. Só que tem anjos também presos às margens do rio Eufrates. Só que tem anjos também presos em trevas. Então tem 4 prisões. Se os anjos que pecaram com as mulheres estão no Tártaro, a minha pergunta é: quem são esses que estão no abismo? Quem são esses que estão à margem do rio Eufrates? Você está me entendendo? Não existe só uma prisão de anjos. Então, existem várias prisões. Existem várias prisões. Só que, do jeito que ele está querendo especificamente, só estão presos no Tártaro. Mas e esses que estão no abismo? E os que estão em trevas? E os que estão à margem do rio Eufrates? Posso responder? Você está me entendendo? Então quem são os demônios? Parte destes anjos que caíram com Satanás estão soltos e são os demônios. Não tenho como você dizer que são anjos que pecaram com mulheres, porque primeiro ele precisa provar que os anjos tiveram relações sexuais com mulheres, o que não está no texto de Judas. Pastor César Cavalcante, vamos show com a palavra. Vamos lá. Quem trouxe o debate para Pedro foi o pastor Elias. E a minha pergunta era lá em Judas. Que é o texto paralelo. Sobre os anjos que não guardaram o estado original. Aqueles anjos que não guardaram o estado original, a Bíblia diz que eles foram presos. Aí o pastor Elias está inventando que não é que todos. Só que lá está escrito. Não, aqueles que... E você está inventando que lá, todos. Então, não é todos. Aí Apenas aqueles que... É só ler o texto, versículo 6. Não são todos, somente os que não guardaram o estado original. Então os anjos que não guardaram o estado original e abandonaram o seu próprio domicílio estão guardados em trevas e algemas eternas para o juízo daquele grande dia. Simples. Ou seja, não são todos, são aqueles apenas. São aqueles que caíram. Certo. Esses anjos que caíram... Claro. É o texto. Então vamos lá. Eu vou ler o texto, os irmãos que estão ouvindo vão entender. Aos anjos... E a anjos... que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo daquele grande dia. Primeira coisa, o pastor Elias disse que lá em 2 de Pedro é o texto paralelo. É paralelo. Eu devo concordar com ele, é o texto paralelo mesmo. Só que se é o texto paralelo, desmonta a próprio argumento dele, que ele diz assim, mas aí tem anjos em abismo, tem anjos em trevas, tem anjos em algemas, e ele quer dizer que isso são coisas distintas. Se o texto é paralelo, então está falando do mesmo lugar. Certo. Senão não é paralelo. Espera um pouquinho, querido. Então, deixa eu só concluir meu raciocínio em cima do paralelo é o de Judas, eu não estou falando dos outros. Então vamos lá. O texto de Judas diz assim, ó, ele tem guardado sobre trevas, certo, algemas eternas para o juízo do grande dia. Então já matou trevas e algemas, que ele disse que eram separados. Certo. Lá no texto de Judas, que é o texto que ele mesmo disse que é paralelo, e eu concordo, porque também é algemas eternas, é a mesma coisa. É só ler o texto, e aí é eterno? Não, Elias, lá não é algemas prisões eternas. Não, Elias. Você tem que ler o texto. Você tem que ler o texto. Na 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que ele disse que é paralelo, e eu concordo que é paralelo, diz assim, ó, Deus não poupou os anjos, mas precipitando no Tártaro. Tártaro. Se o texto é paralelo, continue então... o texto. Vou continuar sem problema. Se o texto é paralelo, então, Tártaro, algemas eternas, prisões e escuridão, se o texto é paralelo, como ele disse, então nós estamos falando da mesma situação. Porque se ligam, lógico, se é paralelo. Senão não é paralelo. Justamente. Ok? Eu te interrompo. Interrompe. Várias vezes. Então pode falar. Eu paraliso meu argumento aqui na metade. Conclua. Não, ele quer falar, pode falar. Porque realmente o pastor Elias concluiu toda a fala. Vamos lá, conclua, pastor César. Então vamos lá. Voltando aqui à ideia. O texto de 2 de Pedro, que é paralelo, logo se é paralelo, então nós estamos falando de um mesmo fato, e de um mesmo lugar, e de uma mesma situação, e de uma mesma condenação. Então diz assim, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, aonde que eu tiro aqui alguns e outros não? O texto diz assim, ó, Deus não poupou os anjos quando pecaram. Aí ela pergunta a ele, mas são todos? Eu disse, não, só quem pecou.
Só os anjos que pecaram. Os anjos que pecaram, todos os que pecaram. Antes Aí esse precipitando. todos é seu. Não é todos, só os que pecaram. Não, todos antes os que precipitando-os no inferno, que é a palavra que é tártaro, tá tudo bem. Entregando os abismos, trevas, reservando para o juízo. É que aí ele quer separar, tipo assim, abismo, trevas, algemas, como se Deus estivesse colocando, ele foi até jocoso. Então Deus saiu prendendo um pouquinho em cada lugar. Não é um pouquinho em cada lugar. Se o texto é paralelo, tá falando do mesmo fato, pastor. E aí, lembra quando Jesus foi expulsar o demônio do Gadareno? O que o demônio falou? Não nos mande pro abismo. Pronto. Então posso agora concluir? Então existe um lugar, uma prisão de anjos, que os anjos lá, o demônio lá, do Gadareno diz que é abismo, aqui o Pedro falou que é tártaro, o Judas falou algemas eternas ficando reservado para o juízo. É o que a Bíblia diz. Tá bom, senão não são textos paralelos. É o que você está dizendo. Não, senão não são Pastor paralelos. César, olha só. Vamos lá, pastor Olha a Elias Soares. estratégia do pastor César. Quando eu disse textos paralelos, eu estou falando do paralelo entre Judas e 2 de Pedro. Ele está misturando as estações para querer dizer que eu estou dizendo uma coisa só. Quando você lê, por exemplo, o Tártaro, ele para. Só que lá no Tártaro vai falar das mesmas coisas que fala em Judas. Olha aqui, ó. Capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias de escuridão. Cadeias de escuridão ficando reservado para o abismo, para o dia do juízo. Agora olha aqui Judas, você não vai falar da mesma coisa. Versículo 6 e 7 de Judas. Aquele está... Espera um pouquinho. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões. O texto é paralelo. Lá em 2 de Pedro, fala de prisões. Em Judas 6, fala de prisões. Mas Tártaro é diferente, porque quem está lá no Tártaro está aprisionado. Só que Tártaro é diferente de abismo, que é diferente de Hades, que é diferente de Guiena e que é diferente da prisão ali às margens do rio Eufrates. Por exemplo, Hades não tem anjo no inferno em Hades. Só tem espíritos de seres humanos desencarnados. Entendi. Lá não tem... Não, eu não concluí, só um momentinho. Então ali não tem, por exemplo, demônios ali no Hades. Não, é que ele fez assim, ó. Não, mas peraí. Eu concordo com você que não tem mesmo. Em algum momento eu disse que tem anjo no Hades? Isso é porque ele não me interrompe. Então, mas vamos lá, tudo bem. Então veja bem, Hades... Fica claro que Hades é prisão de espírito de seres humanos. Segundo ponto... Lá no Tártaro é um tipo de prisão. Lá no abismo é outra prisão. E lá até mostra os espíritos. Olha só a contradição. Que se ele está dizendo que o abismo... Olha a contradição, pastor César. Olha a contradição que você acabou de... Isso, não, deixa... A gente meio que saiu do debate, né? Não saiu, não. Tá conectado. Olha a contradição. Ele disse que abismo é simplesmente um outro nome para Tártaro. Não foi isso que você disse? Eu disse que o demônio do Gadareno... Não quiseram ir pro abismo. Disse, não nos mande para o abismo. Fica claro... O abismo então é o mesmo Tártaro? Tártaro? Anjo... Não, o que eu tô dizendo é que fica claro... Essa é a minha pergunta. O abismo é o Tártaro? Vamos lá, o que eu disse é que o demônio, na Bíblia, disse assim... Não nos mande para o abismo. Nos mande para o abismo. Ele disse ou não disse? Disse, mas é diferente do então, Tártaro? Para o demônio, se Jesus quisesse prendê-lo, o deixaria num lugar chamado abismo. Mas abismo aí você lute com o texto. Não, mas pera um pouquinho. O que precisa ficar claro aqui. Porque quando eu falei, você disse de maneira jocosa. Ele diz que abismo é um, não sei o que é outro. Mas você diz que são nomenclaturas diferentes para o mesmo lugar que os anjos estão presos. Então, o abismo e o Tártaro para o senhor é a mesma coisa? O Tártaro é um rapax legômeno, você sabe. Mas é o mesmo local? Parece que sim. É o mesmo local. Parece você tem certeza? Peraí. Parece que sim. Agora pelo que já o demônio parece. disse... É o mesmo local? Então, pelo que o texto do Gadareno diz... Lá no texto do Gadareno, o demônio pede para Jesus não ir para o abismo. Para não ir para o abismo. Logo ali é o Tártaro. Logo, o abismo prende anjos caídos. Mas a minha pergunta é o Tártaro? É o mesmo local? É o mesmo lugar. Os mesmos anjos que foram jogados no Tártaro são os que estão no abismo? É isso que eu quero saber. O texto do Tártaro é emprestado da mitologia grega, conforme o senhor sabe. Mas o abismo também, o Hades também. Esse argumento não vai favorecer e nem desfavorecer. Eu só quero saber. O que eu estou dizendo com muita sinceridade é que eu não tenho condição de saber. Eu não estou lá no Tártaro. Você tinha afirmado isso antes, que é o mesmo local. O que parece é que para o anjo caído lá que estava no Gadareno,
Se trata do mesmo lugar. São os Exato. mesmos anjos. É isso que parece. Então vamos agora desmontar essa argumentação com Apocalipse 9. Porque lá está dizendo que eles estão presos até o juízo do grande dia. Que o pastor acredita que será depois do milênio, sim ou não? Não, nenhum momento. O juízo final não será depois do Não, milênio? eu não Quando é que sou- será o juízo final? Eu sou pré-milenista, Tá. Elias. Certo, mas quando é que será então o juízo final? O juízo final é antes do milênio, conforme você crê. Meu Deus, não, eu não creio nisso não. Não, peraí. Você está dizendo juízo final ou grande tribulação? Juízo final. Não, o juízo final, Ah. sim, é depois do milênio. Ah, tá. Claro. Então é 1000 anos depois da final da grande tribulação é que vai acontecer o juízo, depois do milênio, tá certo? Juízo dos homens. O juízo geral. É, que não é o assunto. Não, é o assunto. não, Espera um é- pouquinho. não é o Espera um assunto, pouquinho. Espera um pouquinho. Vamos por etapas. Olha só a contradição. Se aqueles anjos ficarão presos até o dia do juízo, aqui desmonta toda a argumentação. Apocalipse capítulo 9. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses o atormentasse, e o seu tormento era semelhante. Então perceba que aqui esses demônios, ou você acha que tinha uma praga de gafanhoto lá do Egito, estava tudo lá no abismo. Aqui são demônios que são soltos no período da grande tribulação. Só que lá em 2 de Pedro diz que até o juízo daquele grande dia. Explica isso para nós. Você entendeu? Faz de conta que eu entendi. Tá. Mas Quer que eu A repita? minha pergunta é a Resumindo seguinte. resumindo a minha pra quem pergunta tá foi muito assistindo. simples, mas fica claro aqui que o Elias não responde a pergunta. Eu estou respondendo e A pergunta mostrando a contradição. Quem são os anjos Eu já respondi, presos? que são parte dos que caíram com Satanás. Então- Eu já respondi desde o início, você está Então, querendo que eu se responda de os novo. anjos presos Ah. são aqueles que acompanharam Satanás, é isso que você Isso. tá falando? Ok. Tem um pouquinho de demônio preso, Parte um pouquinho de deles. demônio solto. Justamente. Tá, é isso. Assim como tem demônios presos no Aonde você cárcero... consegue documentar na Bíblia Ah. que uma parte está presa e outra parte está solta? E aonde você consegue documentar que está escrito assim, ó, todos eles estão presos? Nos 2 textos que eu li. E quem são esses que estão aqui no abismo? Primeiro, isso aí não são anjos, Elias, são E quem são? gafanhotos. Mas é gafanhoto, quer dizer que são insetos dentro do inferno. Então, parece... Os anjos... Figurativo, Não, gafanhoto, segundo a gafanhoto tua figurativo, visão, justamente, figurativo, são demônios. São demônios. É claro que você acha que gafanhoto, inseto dentro do inferno. Ah, para. Então, Elias, para tudo agora. Agora a pergunta vai para você. O que você achou desse debate? Quem você achou que teve os melhores argumentos? Deixe o seu comentário logo aí abaixo, ele é muito importante. Aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Esse é o canal Bobeto Dias e eu tô te esperando aqui no próximo vídeo.